Fala, minha gente, tudo certo? Vamos então repercutir a semifinal, né? O jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Mais cedo, o Internacional foi até Caxias do Sul enfrentar a equipe do Caxias no Estádio Centenário. E o Inter não fez uma boa partida, não começou bem o jogo. Em seguida, às 21 horas e 30 minutos, o Grêmio recebeu na Arena a equipe do Juventude. É um clássico, dupla Caju com a dupla Grenal. E o jogo teve polêmica de arbitragem e teve também bola na trave de Bright White, perspectiva de um placar um pouco mais elástico e também um detalhe importante que foi a preparação física, tá bom, gente? Mas antes, não te esquece, te inscreve no canal, deixa o teu like e ativa ali os sininhos das notificações para tu não perder nada que se passa no canal Confraria, tá bom? Vamos lá, vamos falar do Inter primeiro porque jogou mais cedo, jogou às 4h30 da tarde no Estádio Centenário. O quanto a gente pode perceber a ausência que o Alan Patrick causa no time do Inter. Mas não só o Alan Patrick, mas também o Wesley, que é um motorzinho ali da ponta esquerda do Inter e que tem muita jogada individual e acaba tendo muitas oportunidades. Um detalhe importante é que eu anotei aqui, o Inter foi perdendo jogadores durante a temporada. O Inter, que começou a temporada com Bruno Gomes, começou a temporada com Alan Patrick, começou a temporada, né, com o Rafael Borré, Thiago Maia, entre outros. E o Inter, que enfrentou hoje a equipe do Caxias, ela foi escalada da seguinte forma, por Roger Machado. Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. Até aí é a linha defensiva que iniciou a temporada, tá tudo certo. Fernando e Bruno Henrique, Carboneiro, Vitinho, Wanderson e Ener Valencia. Gente, o Rocher não iniciou a temporada por uma questão de uma tendinose no joelho. Ou seja, o Antony iniciou a temporada. O sistema defensivo permanece o mesmo. Aí o Inter foi perdendo no decorrer do Campeonato Gaúcho. Alan Patrick se lesionou, teve uma entorse no tornozelo. Bruno Tabata, que não iniciou a temporada. Rafael Borré, que sentiu após a última partida no Internacional, não foi relacionado para esse jogo e provavelmente esteja fora do Campeonato Gaúcho. O Wesley, outro jogador que também provavelmente não jogará mais nessa competição. O Bruno Gomes, que a gente pôde perceber na primeira ou segunda partida, salvo engano, ele sofreu uma lesão no joelho, né, num ligamento cruzado, está fora da temporada também. E por último, o Thiago Maia, que definitivamente aí, foi concluída a sua transferência para o Santos. Ou seja, Rocher, Alan Patrick, Bruno Tabata, Rafael Borré, Wesley, Bruno Gomes e Thiago Maia. 7 jogadores que o Inter finalizou o ano passado como naquela bons tempos, né? Ou boas atuações do Colorado no final do ano passado. O Inter não tem 7 desses jogadores. Ou seja, o Inter que entrou em campo hoje totalmente descaracterizado. A ausência de Wesley e Alan Patrick é nítido no time do Inter. Perde na armação, perde no embate individual. A ausência do Borré perde muito também, porque é um jogador que sai muito da área e gosta gosta de iniciar as jogadas. Muitas vezes não termina nele, mas ele gosta de de sair da área, de buscar recursos, até mesmo para abrir espaços aí para os outros atacantes. Troca de passe do Inter, de forma muito lenta, o Roger Machado pede muita paciência para os jogadores. Mas de nada adianta ter paciência com jogadas lentas. Tocar a bola de forma lenta. Isso é uma coisa, não tem nada a ver com a outra, pelo menos no meu entendimento. Só que tem um detalhe, o Inter troca passes de forma muito lenta e na hora que perde a bola, ele vira a chave automaticamente e começa aquela busca por roubar a bola novamente de forma muito rápida. Ou seja, o Inter se desgasta muito mais para roubar a bola que perdeu do que propriamente para fazer troca de passes. Não estou nem pedindo para que corram mais, mas que as trocas de passes sejam mais eficazes, que sejam mais rápidas.
E isso foi um problema inteirinho do primeiro tempo do Inter. Bom, já no segundo tempo, teve alterações. Entrou aí no time do Inter outras peças. E aí, o Vitinho, que fez o seu primeiro gol, né, no Internacional pela direita, ele que é um ponta que já gosta de jogar pela esquerda para cortar para dentro e chutar, jogou pela direita, fez 2 gols e o Inter saiu com a vitória por 2-0, ou seja, fez uma baita vantagem para o jogo do Beira-Rio. Mas quero repetir aqui alguns detalhes. Este time que enfrentou o Caxias, independente se era o time 100% reserva do Inter ou titular, com todo o respeito ao Caxias, deveria vencer o Caxias, porque é melhor time que o Caxias. Não estou falando nem de camiseta, mas comparado jogador por jogador, é melhor time que o Caxias. A gente sabe que nem sempre o melhor vence, mas era obrigação do Inter, até por conta de tudo que envolve esse Campeonato Gaúcho. O Inter que precisa vencer esse Campeonato Gaúcho, porque não chega numa final de campeonato desde 2017, então a pressão é muito grande para cima do Inter. Mas tem outro detalhe importante, que é a perda de muitos jogadores. Alan Patrick, principalmente, Wesley, Thiago Maia, que agora foi transferido para o Santos, e Rafael Borré. Então é um time completamente diferente do que terminou o semestre do ano anterior, e também um pouco diferente com a ausência ali do Rocher, praticamente do Tabata e do Bruno Gomes, que o Bruno Gomes selecionou no primeiro jogo. O Bruno Tabata e o Rocher nem iniciaram a temporada ainda praticamente, porque estão ainda em fase de recuperação clínica. O Inter mudou demais, mas a obrigação continua a mesma, de vencer agora o jogo de volta contra o Caxias. Até acho que o Roger pode poupar alguns jogadores. No caso do Fernando, poderá poupar esse jogador e entrar aí o Ronaldo no lugar dele. Acho que pode poupar também algum jogador de área, um jogador de frente, talvez Wanderson, Valência, entrada do Luca, não sei. Não sei se o Roger dará sequência e pagará o preço de talvez uma possível nova lesão, ou um desgaste, ou um cartão vermelho, e possa interferir aí se o Inter passar para a final. Tá bom, gente? Então, o Inter venceu no Centenário e agora basta empatar ou vencer, ou até perder por um placar mínimo de 1-0, de 2-1, de 3-2, que ele estará classificado para a grande final do Campeonato Gaúcho. Na sequência, o Grêmio recebeu na Arena, pouco torcedor, hein? Um pouco mais de 20 mil torcedores na Arena, não tinha casa lotada, até esperava que tivesse casa lotada hoje, jogo da semifinal, enfim. O Grêmio que começou com Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, o João Pedro no sacrifício. Quem vai lembrar aí do jogo contra o último jogo na Copa do Brasil contra o São Raimundo, o João Pedro ficou com um tornozelo gigante. Mesmo assim foi para o sacrifício, jogou hoje e jogou bem. Até o gol do time do Juventude, que a bola acabou, bom, é um acidente, né? Acabou batendo no próprio João Pedro e no Lucas Esteves, a bola acabou entrando, né? Mas faz parte do futebol também. No meio-campo, Cuejar e Vila Sante. E aí, um destaque, porque o Aravena, ele se lesionou, teve uma lesão e praticamente está fora do Campeonato Gaúcho também. E no lugar dele entrou o Monsalve, que tentou fazer um pouco, às vezes, da ponta esquerda. Só que não com a velocidade do Aravena e não com tanto embate 1 contra 1 como o Aravena costuma fazer. Mas deixou o meio-campo muito mais rebuscado do Grêmio, porque tinha Monsalve, Cristaldo, né, fazendo às vezes ali do articulador, Christian Oliveira, né, no outro lado da ponta, e na frente Bright White. Jogou num 4-2-3-1, né? O gol do Bright White que é um finalizador nato, né? Que jogador, não tem medo de bater no gol, um jogador muito forte, um jogador inteligente para jogar, é um jogador também que sai da área, e a importância do Vila Sante nesse sistema do Grêmio. O Vila Sante é um volante, ele é um volante, camisa 5. Com a chegada do Cuejar, ele passou a ser um segundo volante, um jogador que... Ele sempre foi um primeiro volante que gosta de chegar na área adversária, fazer gol, pisa muito na área. Isso é uma característica do Vila Sante.
Mas com a chegada do Cuéllar, que ele desconstrói as jogadas adversárias, ele rouba muita bola, ele consegue quebrar o ritmo de jogo do outro adversário, né? Ele consegue fazer uma marcação muito mais incisiva. Ele tomou conta da primeira função e o Vila Sante ficou um pouco mais solto, fazendo essa segunda função no meio-campo, mas também em alguns momentos o Grêmio tinha na frente Bright White, Christian Oliveira, Monsalve e Cristaldo chegando de trás. E o Vila Sante era um jogador que sempre jogava de frente, fazendo as opções de jogada, muitas vezes trocando com o Cristaldo saindo um pouco mais, ele pisando mais na área. Ele deu uma cabeçada agora no segundo tempo, que quase foi a gol em uma das chegadas do Vila Sante. É um jogador muito inteligente, muito interessante na equipe do Grêmio. Gosto muito do futebol dele, assim como gosto muito do futebol do Monsalve, que mais uma vez, do lado do Cristaldo, acabou não fazendo uma grande partida, mas até porque estava em um lugar um pouco deslocado, não é a sua função principal. Eu até acho que na próxima partida a gente pode ter o Amuso, que entrou no segundo tempo, no lugar do Aravena, e aí o Quinteiros deverá fazer uma opção, se joga Cristaldo ou Monsalve, porque o Amuso entrou muito bem, muito rápido, um jogador de muita velocidade. Então, Amuso de um lado, Christian Oliveira de outro, e aí o meio campo, minha opinião, eu começaria com o Monsalve, porque eu acho ele mais jogador que o Cristaldo, ele tem melhor recomposição, e o Cristaldo ele não marca, não volta para marcar, é um jogador que muitas vezes caminha em campo, é um pouco parecido com a função, gente, do que faz o Alan Patrick, mas eu acho o Cristaldo menos jogador neste momento, principalmente do que o Monsalve. Eu acho que o Monsalve merece ter uma sequência maior. Eu venho falando do Monsalve aqui no canal há bastante tempo. O gol então do Bright White e do Christian Oliveira, e um gol impedido aí, né? Melhor dizendo, anulado pelo VAR, do Edenilson. Uma transição muito rápida do Grêmio, inclusive que time veloz que ficou o Grêmio, hein? Com Amuso, Christian Oliveira, o meio campo rápido, veloz. Olha, se o Grêmio continuar nessa pegada aí, a gente vai ter um bom time do Grêmio aí nas disputas futuras de competição aí do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas isso precisa se repetir, né? Voltando a dizer. E o Batalha, né? O jogador aí do Juventude, uma bola construída de contra-ataque, né? Teve a oportunidade de bater a gol, chutou com a bola um pouco torta, com o pé esquerdo, não é o pé ideal, e acabou batendo nesses dois jogadores que eu referi há pouco, que foi cadê o jogador? Fugiu o jogador, que acabou batendo no Lucas Esteves e também no João Pedro. É uma fatalidade que acontece, né? Fazer o quê? Gente, o Grêmio vai mais encaminhado também para Caxias do Sul, onde fará o jogo de volta. A gente sabe da força que é o Juventude dentro do Alfredo Jaconi. Inclusive, na primeira fase, o Juventude ganhou do Grêmio e ganhou bem, ganhou jogando muito mais que o Grêmio. O Grêmio não havia ido com o time titular, mas terminou com muitos jogadores titulares naquele jogo. No Alfredo Jaconi, a coisa pode encrespar para o Grêmio. O ideal seria o Grêmio ter vencido por 3-1, que daí, na minha opinião, eu já daria aqui a minha opinião de forma definitiva que o Grêmio estaria na final do Campeonato Gaúcho. Mas 2-1 é um placar arriscado ainda. O Juventude ele pode reverter o placar, pode empatar o jogo, né? Ou seja, pode devolver o 2-1 lá no Alfredo Jaconi, e aí vai para as penalidades. Não cravo o Grêmio na final da competição, por conta que o adversário é o Juventude, que é um adversário forte de Série A de Brasileirão, e porque no Alfredo Jaconi o Grêmio este ano, por exemplo, teve uma oportunidade de ir lá, não venceu, então eu não cravo o Grêmio na final ainda, mas tem muita chance pelo que demonstrou hoje à noite em campo. Já o Inter, acredito que já esteja na final, esteja com um passo já na final. Olha, nada é possível no futebol. O Caxias pode vir aqui, fazer 2-0 nesse time, meio que quase que um desmanche no time do Inter, né? Do que sobrou do time do Inter.
vir aqui fazer 2-0, vai acontecer uma hecatombe e ir para os pênaltis e o Inter ser eliminado, ou até mesmo ganhar aí por mais do que 2 gols de diferença, fazer 3-0, 4-1. No futebol a gente sabe que tudo isso é possível. Não é a tendência, é óbvio, não é a tendência. A tendência é que o Inter vença no Beira-Rio, ou pelo menos não perca para o Caxias no Beira-Rio. E eu acredito até que o Inter está com um passo aí na final, está com uma perna já no final, está ali só esperando aí a segunda partida. Não existe jogo jogado, né? A gente sabe disso. Mas quem olhou o futebol de hoje à tarde, Inter e Caxias, Grêmio e Juventude, eu acho que a gente vai concordar com isso. Jogo de volta, Inter e Caxias no Beira-Rio e Grêmio e Juventude no Alfredo Jaconi, tá bom, gente? Aquele pedido que você já sabe, né? Te inscreve no canal, deixa o teu like e ativa aí os sininhos das notificações para tu não perder nada, tá bom?